Você está na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. O nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, o 772, e você é nosso convidado. Nós temos aqui estacionamento e sempre, alguém me perguntou, pastor, tem ministério infantil? Sempre. Nós temos o Talmidim Kids, que vai abençoar sua filha, o seu filho, e você vai poder participar do culto aqui com alegria. Amém? Siga a gente nas nossas redes sociais. Nós temos um canal no YouTube, Oswaldo Lobo, ou IBBR. Nós temos o Instagram, IBBR, ou PR Oswaldo Lobo. Você é nosso convidado. Amém? Porque Deus, ou quando Deus responde com milagres. Gente, um milagre, eu sempre falo isso, é provocado por Deus, mas tem gente que experimenta milagre e tem gente que experimenta um milagre ao contrário. Muita gente acha que o milagre só acontece para favorecer a gente. Muitas vezes o milagre de Deus acontece também como juízo. Já repararam, por exemplo, quando Coré, Datã e Abirão, eles são sugados pela terra, aquilo é um milagre. Mas é um milagre que funciona para aniquilar, para desautorizar, para trazer juízo sobre o pecado. Por que que Deus responde com milagre, ou por que que Deus não responde com milagre? Então eu quero lembrar aqui um tempo que houve um milagre ao contrário, um tempo em que a terra deixou de lançar água, ou seja, a terra foi punida, a terra recebeu uma condenação, o juízo de Deus por causa da idolatria. Um homem de Deus ora e o céu se fecha por 3 anos e meio, o nome dele é Elias, e essa história está no primeiro livro de Reis, lembra disso, Elias e Eliseu. Elias está em 1º Reis, e Eliseu em 2º livro de Reis. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 18, versos 17 a 39. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhes: és tu perturbador de Israel? Porque Elias havia orado para que o céu se fechasse. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convidou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e ponham sobre a lenha. Porém não lhe coloquem fogo, e eu prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu: é boa essa palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem que respondesse. Saltavam sobre o altar que tinham feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, pois ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez. E disse
ainda, fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Respondeu-me, Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, que, o vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vamos orar. Pai querido, nós estabelecemos aqui tua palavra, o teu poder, e anunciamos a chegada do reino dos céus. A tua palavra é a verdade, e ela é rocha que não vai mudar. Portanto, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração e retiramos todo o impedimento de crer na tua palavra. Nós concordamos aqui na terra que tu és o Deus de Elias, que tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tu és o Deus que enviou Jesus Cristo, que andou por essa terra fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o teu Espírito era com ele. Agora, Deus, fala com o teu povo mais uma vez, e manifesta o teu poder. Eu quero te convidar, porque o Senhor é a razão de estarmos aqui. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse texto fala de um milagre ao contrário. O povo de Israel estava experimentando dias de secura. Elias é um homem que ora em nome do Senhor para que Baal fosse destronado. O rei Acabe se casou com uma mulher muito ruim. Ela é filha de um rei sidônio chamado Etbaal. Essa mulher é uma mulher que odeia a voz profética. Você vai conseguir identificar uma pessoa que tem o espírito de Jezabel na sua igreja. Quando você vê, ele manifesta. Isso é um espírito, viu, gente? Eu já lidei com o espírito imundo, Jezabel. Manifestação demoníaca. E não fique pensando que é algo que ficou no passado. Ele ronda as igrejas. Ele ronda os governos dos lares. Tem muita gente que acha que Jezabel só manifesta em mulher. Não é não, gente. Jezabel também manifesta em homem. Pessoas que odeiam a voz profética. Pessoas que odeiam a Bíblia. Você vai identificar quando ela odeia uma autoridade profética e bíblica. Ela sempre vai falar assim: não precisa estudar a Bíblia, não precisa de escola bíblica, nós não precisamos mais da Bíblia, a gente já tem o suficiente. A palavra de Deus, ela é fonte inesgotável. Quanto mais você se mistura com ela, mais ela te purifica, mais ela leva você para perto de Deus. Não há limites em conhecer a palavra do Senhor. Essa mulher chamada Jezabel, ela contamina o coração desse rei Acabe, um rei frágil, fraco, dominado. E então leva Israel à adoração a um demônio chamado Baal. Daí vem o nome Baal-Zebub, ou aquele denunciado em Mateus 12, que é o mesmo nome, Beelzebu, porque ele vem para o aramaico. Quando nós falamos de uma voz profética, esse homem ora. Porque Baal era conhecido como o Deus da fertilidade, o Deus que fazia com que as colheitas fossem prósperas. E nós sabemos que toda a riqueza vem do Senhor, e toda a prosperidade vem de Deus. Mas o povo de Israel foi contaminado por essa mentira. E em vez de adorar o Senhor, está adorando a Baal. Então Elias é levantado como um profeta. Um profeta é alguém que ele não diz para você que você vai ganhar um carro zero, ou você vai casar com um moço ou uma moça bonita. Isso não é voz profética. A voz profética diz: arrependa-se, se conserte, mude a sua vida, volte para o Senhor. Todos os profetas, todos eles. Você pode buscar Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, e qualquer um daqueles chamados de profetas menores, e você vai ver que tem uma palavra, que é um denominador comum, que é arrependa-se. Tem muita gente que quer ser abençoado, mas não quer se voltar para o Senhor. Tem muita gente que quer ser abençoado, mas não quer abandonar a iniquidade e o pecado.
Isaías 59, verso 1 e verso 2, diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão entapados para que você não possa ouvir, mas os vossos pecados, as vossas maldades, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não ouça a sua voz. Se há algo que impede, o fator que impede a operação do milagre do Senhor, chama-se pecado. E tem muita gente querendo que o pastor ore, que o pastor traga milagres, que a mão do Senhor opere pela mão do pastor, mas não quer mudar de vida. É gente que está vivendo casamentos amaziados. É gente que está vivendo histórias de desobediência a pai e a mãe, de desonra. É gente que tem em casa ídolos guardados no seu coração. São pessoas que estão roubando, estão fraudando, estão ganhando dinheiro ilicitamente. São pessoas que estão vivendo em rebelião contra a autoridade pastoral. São mulheres que estão vivendo em rebelião contra o seu marido. São filhos que dividem a casa. São maridos e mulheres que trazem confusão, guerra e discussão para dentro de casa. São pessoas que vivem na fofoca. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele odeia a língua mentirosa, mas ele continua mentindo, mas quer a bênção do Senhor. Querido, quando um profeta levanta, ele não levanta para dizer coisas boas. Quando o profeta se levanta para você, significa que ele vai colocar o dedo numa ferida que você tem e que você não quer tratar. E aqui Elias ora então, e o céu se fecha por 3 anos e meio. E quando Elias então volta lá de Quirete, ele é sustentado por uma viúva. Uma viúva que não tinha dinheiro, não tinha pão, não tinha farinha, não tinha azeite. Mas ele chega lá, aquela mulher, confia no Senhor e na palavra do Senhor, o azeite da botija multiplica, a farinha multiplica, come ele, come a viúva, come o filho da viúva, por muitos anos, até que Acabe volta para Israel. E a primeira pergunta que fazem é: és tu um perturbador de Israel? É a primeira pergunta. Por que a perturbação vem? Pastor, por que o mal vem? Por que eu fui tocado de alguma maneira pelo caos e pela tragédia? E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse: és tu o perturbador de Israel? Então disse: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa de teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguiste a Baal. A palavra de Deus, querido, ela é rocha, ela não muda. Tiago capítulo 1 diz o seguinte: que Deus é luz, ele é o Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. A palavra de Deus jamais será modificada. Não adianta você querer mudar, não adianta você querer dar um jeitinho. A palavra de Deus, ela é eternamente, cumpre aquilo que Deus diz que vai cumprir. A palavra de Deus, ela não muda para satisfazer as nossas vontades. Deus vai continuar sendo Deus. Quando Moisés quebra as tábuas da lei, Deus fala para ele assim: você quebrou? Sobe e vamos fazer de novo. Ele não muda nada naquilo que estava escrito, nada. Não é porque a gente se decepciona, não é porque a gente se frustra, não é porque a gente está vivendo um mau momento, que Deus vai mudar a palavra dele. Em Deuteronômio, capítulo 28, gosto muito desse texto. Tem muita gente que fala assim: pastor, ora por mim porque a maldição me pegou. Eu vou ensinar isso para você no tempo certo. Tem muita falta de entendimento na questão da maldição. Tem gente que confunde a maldição perseguição, a maldição encantamento, com a maldição da palavra lançada, aquela palavra de praga, de raca. Aqui o texto é claro: será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira, dos céus descerá sobre você até que pereças. Pastor, por que minha vida não prospera? Vamos lá no culto da quebra de maldição. Quem já ouviu falar nisso, gente? Quem já ouviu falar? Olha para mim aqui. Você nunca vai encontrar na Bíblia a palavra quebra de maldição. Não existe. Não existe. Isso é uma mentira. Gálatas capítulo 3, verso 13 diz assim: porque Cristo nos resgatou
toda maldição, porque maldito que for pendurado no madeiro, a maldição ela é resgatada, ela não é quebrada coisa nenhuma. E a maldição só nos alcança quando nós desobedecemos. Ah, não, eu vou desobedecer e não vai dar nada. Como é que é? Não vai dar nada? Querido, o mundo espiritual é uma terra extremamente fértil. Se você plantar, para o bem ou para o mal, você vai colher. Aquele que semeia na carne colherá corrupção. Aquele que semeia no espírito vai colher da vida eterna. Você está pensando que você está embromando alguém? Você está pensando que você está enrolando Deus? Você está pensando que o mundo espiritual não está vendo? Gente, nós temos fama espiritual. O que Deus está dizendo é que a maldição nos alcança quando nós trocamos Ele, quando nós desobedecemos a Ele. Você acha que você vai roubar e nada vai te acontecer? Em Zacarias capítulo 5, verso 3 e verso 4 diz assim: porque maldito o que rouba. Porque eu, Senhor dos Exércitos, mandarei que a maldição entre na sua casa e destrua ela. A maldição vem pela desobediência. Não vem porque ela veio hereditariamente, ela vem porque você escolheu desobedecer. E vem porque você escolheu iniquidade. Eu sou Deus zeloso, eu visito a iniquidade. Ele não visita a maldição. Ele visita o pecado, a transgressão que você aprende dentro de casa, que você aprendeu com o papai, com a mamãe, com o vovô, até a terceira e a quarta geração. Então tem muita gente achando que a solução do problema dele é profética, quando a solução do problema dele, na verdade, é a obediência. Você quer unção com óleo, você quer oração poderosa, você quer um culto cheio de fogo, e é isso que a gente vai dar para vocês aqui. Mas o culto será um culto de santidade, o culto vai ser um culto que vai chamar você para perto de Deus. Então não adianta dizer que Elias é o perturbador de Israel. Elias só faz o papel profético que qualquer profeta tem que fazer, que é anunciar a palavra de Deus e arrependimento às nações. O que você tem que entender, querido, é que existe uma síndrome de coração dividido entre nós. E quando se fala de coração dividido, então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Eu gosto muito de Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Tem muita gente que está amando Deus, que diz serve a Deus, mas o coração dele está rachado, está fatiado, está dividido. Tem muita gente que diz que adora a Deus. O Tiago fala sobre gente de ânimo dobre, que às vezes é de Deus e às vezes é do cão. Que em casa ele é maligno e na igreja quer ser abençoado e abençoador. Que na empresa ele se mete com um monte de confusão e falcatrua, mas na igreja ele quer orar e quer ser chamado de bendito. A Bíblia fala a respeito do fariseu como um hipócrita. O hipócrita é um fingido. Você sabe o que é um fingido? É alguém que desempenha papel. É alguém que tem dois corações. É alguém que tem duas atitudes. É alguém que tem dois comportamentos. É alguém que tem uma vida em casa, uma vida na igreja, uma vida na frente da mulher, outra vida completamente torta longe da mulher. Uma vida onde ele diz que é fiel perto das pessoas, mas quando está longe das pessoas, ele vive numa loucura. Hoje, recebi a ligação de um pastor amigo meu, dizendo: pastor, um servo do Senhor me mandou hoje, inadvertidamente, uma imagem, uma fotografia pornográfica. E eu descobri que esse moço, esse servo do Senhor, estava trocando nudes. Veja bem, gente. E eu vi que ele mandou enganado para mim, e ele viu também. Eu abri antes dele ver, antes dele perceber a bobagem que ele havia feito. Olhe para mim, querido. Deus não vai deixar você errar para sempre. Se você é filho de Deus, Deus vai te corrigir. Arrependa-se enquanto é tempo. Porque o inimigo, ele adora fazer escândalo. Não fica pensando que você vai escapar da mão do Senhor,
porque você nasceu em igreja, ou porque você é filho de evangélico, ou porque seu pai é pastor, ou porque você é líder. Se arrependa agora. Conserte antes de Deus mandar uma voz profética contra você. Porque Deus é generoso e compassivo, e assim como o Oriente dista do Ocidente, Ele afasta o pecado de nós. O seu coração dividido vai levar você para a destruição. Se você acha que o pecado é o melhor caminho, então segue. Mas se o Senhor é o teu Deus, segue Ele também. O que você não pode é ficar em cima do muro. Quando nós falamos sobre escolher a Deus, isso é velho, gente. Josué capítulo 24, até o verso 15, ele fala sobre isso. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade, com verdade. Deitai fora os ídolos os quais serviram os vossos pais além do rio, no Egito. E servi ao Senhor, porém, se vos parece mal os vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo o seguinte, que nenhum outro Deus ouviu o clamor do povo de Israel enquanto ele estava no Egito, mas o braço forte do Senhor foi lá e resgatou eles com mão poderosa. Eles mal terminam a conquista daquela terra chamada de Canaã, conhecida como um planície de Gibeão, e eles já estão se dividindo, já estão com o coração dividido. Tem gente que acha que ficou rico porque trabalhou demais. Querido, existe bênção do Senhor aí. É claro que Deus abençoa a obra das mãos, mas se o Senhor não for contigo, entenda isso, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai vigiar a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, é inútil comer o pão de dores, dormir ou deixar de dormir. Se o Senhor não for contigo, você não vai prosperar. Em Deuteronômio capítulo 8, ele fala isso, quando você entrar numa terra espaçosa, uma terra que manda leite e mel, não diga no seu coração, fui eu que conquistei, porque não fui eu que te coloquei lá, eu, o Senhor dos Exércitos. Tem muita gente com o coração dividido, e que escolhe, um dia está na bênção, um dia está na maldição, um dia está andando com o Senhor, outro dia está andando com o ímpio. Na igreja, se mistura com o povo de Deus, mas no trabalho, vive na roda dos escarnecedores, vive atentando ao conselho dos ímpios, vive andando fora da presença do Senhor. Qualquer vento de doutrina leva a ele, qualquer convite sedutor leva a ele, qualquer sabor diferente é o suficiente para ele ser tentado. Querido, escolha o Senhor. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Quando nós falamos sobre coração dividido, 2 Reis, capítulo 17, 39, isso, presta atenção, gente. Nós passamos do tempo do profeta Elias, passamos do tempo do profeta Eliseu. Nós estamos na vida do rei chamado Ezequias. Aqui é o último versículo de 2 Reis 17. E vai se levantar um rei que vai mudar a história de Israel, de Judá. Mas o Senhor vosso Deus temereis, e Ele ouvirá, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, também seus filhos, e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. Por que que o mal permanece na família? Pastor, eu acho que na minha família tem uma maldição hereditária, porque a vovó, o vovô, eu, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu neto e o meu bisneto, a impressão é que o mal nos castiga, a impressão é que o mal repete, a impressão é que a falência nos toca, a impressão é que os casamentos se dissolvem, a impressão é que em todo tempo, em cada geração, a mesma notícia triste é chegada. Querido, preste atenção nisso. Nós aprendemos a pecar em casa. Quando eu falo que a maldição ela só sai se for resgatada, o resgate é o preço que você paga por um sequestrado. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, ele diz: não fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Não foi por ouro nem por prata, mas foi pelo sangue do Cordeiro. É o Cordeiro que nos resgata da maldição. Entenda isso.
Eu quero que você entenda isso. Tem muita gente recorrendo ao óleo santo, tem muita gente recorrendo ao sal grosso consagrado no culto, a rosa que você recebe. Querido, só há uma maneira da bênção te alcançar, na obediência. Esse amém é um amém de incrédulo. Eu vou repetir de novo. Só há uma maneira da bênção te alcançar, é na obediência. A maior bobagem que a igreja evangélica brasileira está fazendo hoje, sabe o que é? Eu vou correr atrás da bênção, pastor. Eu vou no culto para correr atrás da bênção. Se tem um negócio que você não pode correr atrás, é da bênção. Porque a bênção persegue o obediente. A bênção persegue quem é obediente. Deuteronômio capítulo 1 diz assim: se tu atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus para obedecer, então essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto das tuas crias, das tuas vacas, dos teus investimentos. Aonde você pôr a tua mão, você vai ser abençoado. O Senhor mandará que a bênção esteja sobre teus celeiros, sobre teus filhos, sobre tua descendência. O teu inimigo virá por um caminho e por 7 fugirá, e aquele que se levantar contra ti vai ser derrotado em juízo. Querido, presta atenção nisso. Não corra atrás da bênção, viva em obediência. Se você obedecer, a tua história vai mudar. Por que que as vidas afetivas, elas colecionam derrotas? Porque Deus diz: não se envolva em julgo desigual com os descrentes. Vai lá e se envolve. Por que que a vida dá errada? Porque a Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, e tenhas longura, fartura de dias sobre a face da terra. Ele desonra o pai, ele desonra a mãe. Por que que as vidas vão à falência? Porque o povo rouba ao Senhor. Malaquias capítulo 8, capítulo 3, verso 8 e 9 diz: roubará o homem a Deus? E vós me perguntais: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Portanto, com maldição sois amaldiçoados. Tem muita gente que acha que isso aqui ficou para trás. Não ficou para trás não, querido. Passarão os céus e a terra, e estas palavras não passarão. Nem um tio, nem uma vírgula será tirada da lei sem que se cumpra. E quem fala isso é Jesus. Num tempo que não havia Novo Testamento, só havia o Antigo. Mas as pessoas querem fazer o quê? Torcer a Bíblia segundo suas próprias vontades, segundo seus próprios desejos, segundo as suas próprias teologias. Querido, nós colhemos sofrimento, sabe por quê? Porque nós plantamos e de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Nós estamos falando aqui, gente, de gente que não aprendeu ainda a apelar ao céu. Eu vou dar um curso agora de 3 a 5 de maio, chamado Intercessão em Chamas. E eu preciso ensinar o povo de Deus a orar, porque o povo de Deus não ora, não quer orar, não sabe orar, e já sabe, acha que sabe tudo. É um povo que acha que a única oração que tem é de louvor ou de gratidão, não sabe clamar, não sabe interceder. Isaías capítulo 58, ele diz: eu farei de você, interessante, um reparador de brechas. Por que que Deus fala isso? E dentro de um contexto de jejum, ele ensina o povo: esse é o jejum que eu quero. Ele leva você para um local onde você vai aprender a restaurar os outros. E no livro do profeta Ezequiel, capítulo 21, verso 22 ao 23, diz assim: eu me impressionei porque eu busquei um intercedor do Senhor na brecha e não encontrei. Um povo que não sabe dizer Pai Nosso que está nos céus. Um povo não sabe que Deus é Pai. Gente, então invocai o nome do vosso Deus e invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. Deus, ele se manifesta de muitas formas na Bíblia. Às vezes Deus fala que ele mesmo é como água, purificador do teu interior, fluirão rios de água viva. Em Marcos capítulo 1, a Bíblia diz, interessante, João Batista dizendo isso, né? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com fogo. E tem crente querendo tirar o fogo da igreja. Tem crente que só começa um avivamentozinho e já começa com medo. Tem gente que não pode ouvir a palavra de Deus. Espírito Santo, Igreja Batista. Eu experimentei isso.
Falar de Espírito Santo em Igreja Batista já foi motivo para você ser afastado, para você ser repreendido por você ir para o banco. O Espírito Santo se tornou, sabe o quê? Uma matéria da escola bíblica. Não aprendi sobre o tal. Em Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo chega para pregar em Éfeso, e quando ele chega, ele pergunta o seguinte: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Quem é esse que nós nunca ouvimos falar? E ele pergunta: que batismo vós sois batizados? Fomos batizados no batismo de João Batista. João Batista, ele batizou para arrependimento, mas Jesus batizou para você receber fogo, e ele ora, aquelas pessoas são batizadas. Gente, e há uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Tem muita gente que tem medo de ver o poder de Deus. Tem muita gente que tem medo porque não sabe orar a Deus. E não sabe e não recebe resposta de Deus, porque não trata Deus como pai. Deus para ele é alguém distante, punidor, chefe, com chicote na mão que pega na esquina. E nós aprendemos assim dentro da religiosidade. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia fala para eu e você chamar ele de pai. Você, querido, é chamado para conversar com Deus como um filho conversa com o pai. Não tenha medo de chamar Deus de pai. Não tenha medo de dizer: Pai nosso que estás nos céus, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Tiago 5,17 diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu para que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o sol deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Sabe, eu vou traduzir para a linguagem do pastor Oswaldo Lobo para você entender, querido. Elias era um homem de carne e osso, emotivo, depressivo, chorão, às vezes brigador, às vezes corajoso, às vezes fugindo de Jezabel com medo de morrer. Ele era sujeito às mesmas emoções que nós. Ele era de carne e osso. Você belisca alguém de carne e osso, ele diz: ai. Ele era igual a você e a mim, mas ele ousou crer. E quando ele ousou crer, Deus respondeu com secura e juízo, mas ele orou de novo, e Deus mandou chuva e sarou aquela terra. Por que que nós experimentamos um Deus que não fala conosco? Porque nós deixamos de lado a nossa filiação e começamos a tratar Deus como se Deus fosse um dono de uma religião. Quem aqui é pai e mãe aqui? Se é pai e mãe, eu vou dizer para você: se o teu filho te pedir pão, por acaso você vai dar uma pedra para ele? Você dá um paralelepípedo para Clarissa, para Camille e para Flávia, e só levanta da mesa quando comer tudo. É isso que você fazia, pai? O teu filho te pede um peixe, você dá para ele uma serpente? É isso? Jesus, ele chama você para um lugar de entendimento simples. Se vocês dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará do Espírito Santo a quem pedir. Algo mais precioso do que o Espírito Santo. Mas você trata Deus como alguém distante. Ah, pastor, Deus não ouve a minha voz, não ouve a sua voz porque você não fala com Deus. Não ouve a sua voz porque você não abandona o pecado. Não ouve a sua voz porque você não tem fé para chegar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz, a Bíblia diz, isso é verdade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Sabe por que Deus não fez milagres lá no capítulo 7 de Lucas? Porque ele estava em Nazaré. E eles diziam, não é esse o filho do carpinteiro? Não há um profeta sem honra a não ser na sua própria casa. E ali ele não pode fazer muitos milagres. Gente, eu estive pregando esse final de semana na maior igreja presbiteriana do Brasil. Foi um pedido, uma permissão que eu pedi para o meu vice-presidente. Eu não fico domingo fora da minha igreja, a não ser que eu esteja de férias ou tenha um compromisso inadiável. Não fico. Eu fui lá. Vocês tinham que ver o que Deus fez ali. Sabe por quê? Fé. O profeta sem honra é o profeta que você vê todo dia. Você vê Jesus, ele estava aqui com a gente, esse menino foi criado com a gente. Só que eles não perceberam quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus.
Em Atos capítulo 10, verso 38, a Bíblia diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. A palavra unção significa o Espírito esfregado em cima sobre. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Havia uma unção nele que ninguém percebeu, que ninguém creu, que ninguém entendeu. E é por isso que o milagre não acontece. Elias era um homem sujeito aos mesmos sofrimentos que a gente. Ele também passou por um momento de pobreza, ele também passou por um momento de fome. Ele teve urubu que foi servir ele. Interessante, o corvo ia lá, levava carne e pão para ele. Deus faz do jeito que ele quiser. E a gente fica dizendo para Deus como é que Deus vai fazer, que ele deixa Deus ser Deus na sua vida. Para de dizer que Deus não pode. Para de dizer que Deus não vai chegar lá. Para de reclamar, para de murmurar. Nós falamos sobre isso na semana passada. Por que as coisas não acontecem na vida da gente? Porque é um monte de reclamão. São pessoas que estão sempre dizendo que está errado, que não vai dar certo, que você não vai chegar lá, que você não tem dinheiro, que você nunca vai largar a solidão, que você nunca vai casar, que você nunca vai encontrar ninguém. Isso é mentira. Quando nós falamos, gente, sobre impedimento, existe um impedimento da confusão das religiões. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até a hora em que se oferecer sacrifício de tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Deuteronômio 4,39 diz, por isso hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima do céu, embaixo na terra, nenhum outro há. Sabe o que impede a gente de receber milagre? Religião. Sabia? A tua religião, batista, assembleiana, metodista, presbiteriana, católica, a tua religião impede de você receber milagre, porque a religião coloca a gente dentro de um caixote. A religião diz aqui sim, aqui não. Em Lucas capítulo 13, verso 10, a Bíblia diz que havia uma mulher encurvada, possessa de um espírito de enfermidade. Jesus chama assim, impõe as mãos sobre ela e diz, estás livre da tua enfermidade. Ela se endireita e glorifica a Deus. Só que a religião reclama, não é lícito curar no sábado. Todos os dias ela tem para vir aqui para ser curada, no sábado não. Jesus diz, hipócritas, qual de vós que tem um boi, que você não solta ele no sábado para beber água? E eu não deveria curar essa filha de Abraão, há 18 anos cativa. A religião fica propondo no seu coração aquilo que Deus pode fazer e aquilo que Deus não pode fazer. A religião faz você olhar para si mesmo e para o seu componente espiritual perfeito. A fé faz você olhar para Deus, que se move em fé no meio daquele que crê. Se você crê, Deus vai fazer o que você crê. Agrada-te do Senhor, e Ele fará o que, gente? O desejo do seu coração. Do seu coração. Não impeça a religião não pode impedir você de crer que o sol vai parar em Gibeão e a lua vai se deter no vale de Ajalon. Pedro havia pescado a noite inteira. Pensa um pescador dos bons. Era Pedro. E aí, de repente, ele não pesca nada. Encontra com Jesus de manhã. Jesus está pregando. E Jesus, então, fala assim, deixa eu subir no teu barquinho aí, Pedro. Me presta o barquinho aí de púlpito. E ele está lá pregando. E o povo, gente, está na praia. E quando termina, ele fala, Pedro, agora pega a rede de novo. Pedro está acabando de limpar a rede, como que diz, agora eu vou dormir. Pesquei a noite inteira, não deu nada, deu ruim. Você já falou, deu ruim? Não deu, não vendi nada, não comprei nada. Não deu negócio, não deu lucro. Jesus começa de novo. Vai lá e lança a rede, Pedro. Mas lança do lado direito. Lança onde as águas são profundas. E Pedro diz, Senhor, o Senhor entende de pregar sermão, de curar coxo, de fazer cego ver, de fazer mudo falar, de fazer surdo ouvir. O Senhor entende de milagre, quem entende de pescaria sou eu, Deus. Como nós somos arrogantes, como nós somos prepotentes, como o ser humano é orgulhoso, quer dizer para Deus o que Deus não pode fazer. Ele fala, Pedro, faz o que eu estou te falando. Nós não recebemos milagres
porque nós fazemos aquilo que a gente quer fazer e não aquilo que Deus quer que a gente faça. E Pedro joga as redes. E quando joga as redes, gente, impressionante. É tanto, já viu assim? Imagina, você ter tanto dinheiro que o banco diz assim, ó, não traz mais dinheiro porque não tem jeito. Ele pesca tanto peixe que o barco vai afundar. Ele tem que chamar o barco de João. João, me ajuda, me socorre, me acorde aqui. E ele chega para Jesus e diz, Jesus, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E Jesus chama Pedro e diz, vem cá, Pedrão, não tenha medo. Eu vou fazer de você um pescador de homens. É Deus que vai fazer um milagre na vida da gente. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Não venha me dizer aqui que você não presta, que você não vale nada. Eu posso até concordar com você, mas o Deus a quem a gente clama é um Deus que tudo pode. Amém, queridos? Vamos pedir pelo milagre. Fique em pé, vem aqui à frente em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, eu quero conhecer você semana que vem, quarta-feira, 20 horas, Igreja Batista de Bom Retiro. Vem com a gente. Sai do seu lugar, vem cá. Vamos pedir um milagre aqui. Vamos clamar por um milagre aqui. Sai do seu lugar. Pastor, minha fé é pequena. É essa mesma que Deus precisa. Essa fé pequena aí. É desse grãozinho de mostarda aí. Vem aqui. Vem cá, Dani. Vem com sua família aqui, com seus amigos. Abraça ele aqui. Ô Matchevski. Vem cá. É o gaúcho, tchê. Vem pra cá. Chega mais pertinho. Chega mais pertinho. O céu está fechado, é isso? Não está chovendo? É isso? Vamos orar. Você crê que Deus vai abrir os céus? Isso. Você crê nisso? Essa palavra é uma palavra para mover teu coração em fé. Para encher você de fé. Amanhã é o dia que você vai vencer. Eu quero receber notícias aqui. Pastor, eu quero dar notícia. Lembra que nós oramos juntos? Deus me ouviu. E Deus trouxe o milagre. Feche seus olhos. Pensa agora no milagre. Pode pedir. Pede a tua clínica agora. Pede aí. Pede. Pede para você. Pede-me, te darei as nações por herança. Há, portanto, alguma coisa impossível ao Senhor? Nada é impossível ao Senhor. Pai querido, a tua palavra nos enche de alegria, Senhor. A tua palavra nos enche de esperança. Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Eu quero exaltar o teu nome. O teu nome é glorificado. O teu nome merece todo louvor e toda honra e toda glória e toda majestade. É no nome de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos, o nome sobre todo nome, Pai, que eu quero liberar uma palavra junto com os meus irmãos, junto com as minhas irmãs, de que o mundo espiritual, Pai, foi afetado pela fé dos teus filhos. Eu quero pedir em nome de Jesus, que o teu braço forte, a tua mão poderosa, Pai, entre, penetre, atinge em cheio, Pai, os problemas dos seus filhos. Eu quero te convidar pelas suas guerras pessoais, para que só entre nesses campos de batalha, em todo o coração empedrado, Senhor Deus. Amolece, traz, Pai, arrependimento no meio do teu povo. Senhor Deus, para que o teu povo entenda que só o Senhor é Deus. Eu oro como orou Elias, Senhor Deus, para que eles deixem de cochear entre dois pensamentos, para que o coração deles não sejam divididos, para que o altar seja restaurado, Senhor Deus. Eu quero orar em nome de Jesus, para que a tua bênção seja sobre eles, para que os clamores específicos de bênção que eles têm pedido, sejam trazidos em resposta pelo Senhor, ou pelos anjos do Senhor, e eles digam, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Paizinho querido, tem gente enferma aqui, tem pessoas aprisionadas em enfermidades insolúveis, Pai. Eu sei quem Tu és, Senhor Deus. Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura. Existem pessoas, Pai, sem provisão em casa, e Tu és o Jeová Jirê, Senhor Deus. Senhor Deus, se o Senhor não poupou o seu único filho, antes nos deu ele, por amor de Ti, Senhor Deus, o Senhor também nos dará todas as coisas. E eu quero pedir, Senhor Deus,
que o teu favor, o teu amor, a tua graça e a tua resposta seja sobre nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Pai, e leva o teu povo em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido.